Saque do FGTS. Nas primeiras horas, Caixa registra movimento tranquilo e retirada de 300 milhões de reais em todo o país. Greve da limpeza. A Garran suspende pelo menos 11 cirurgias por causa de mais uma paralisação por falta de pagamento. Chapa Dilma Temer, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, faz acariação para confrontar versões da Odebrecht em supostas irregularidades na campanha de 2014. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde. 700 mil saques, que somam 300 milhões de reais. Esse é o balanço das primeiras horas de atendimento da Caixa, no primeiro dia de liberação das contas inativas do FGTS. Só no DF, 80 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro já podem pôr a mão no dinheiro. A partir de hoje, as agências abriram mais cedo e nenhum sinal de confusão até agora. Mesmo tímida, a fila começou cedo nesta agência da Caixa no setor comercial sul. Emerson foi o primeiro, chegou às 8h30, ou seja, meia hora antes do banco abrir em horário especial para atender os que vão sacar dinheiro do FGTS de contas inativas. O bancário já sabe o que vai fazer com o dinheiro. Vou aplicar em CDB, que a rentabilidade é melhor do que a poupança e do que o próprio FGTS. Mas para quem ainda não sabe o que vai fazer com a renda extra, a dica deste especialista é seguir 3 passos. Primeiro, pagar dívidas. Segundo, poupar o dinheiro. Terceiro, investir. O dinheiro não aceita falta de educação com ele. Então, quanto mais organizado, ou seja, é necessário que todo mundo tenha, sim, um orçamento financeiro doméstico, para que saiba o que eu quero gastar, quanto isso me custa, em quanto tempo eu vou conseguir. A partir do momento que eu tenho essas definições e principalmente a criação de limites financeiros para mim e para minha família, eu não vou ser induzido ao consumismo desnecessário. Nem todo mundo pode resgatar o dinheiro nesta primeira fase. O saque obedece a um calendário de acordo com o mês de aniversário. O primeiro calendário é 10 de março. Esse trabalhador ele tem até o dia 31 de julho para sacar. Não precisa também sair correndo e no primeiro dia ele pode ir ao longo desse período até o dia 31. Se você nasceu em janeiro ou fevereiro, não se assuste ao consultar o saldo do FGTS. Ele vai aparecer zerado. A Caixa informou que o motivo é que o dinheiro da conta do fundo já está disponível no sistema do banco. Assim, se você tem alguma dúvida, basta comparecer a uma agência ou consultar informações pelo site ou pelo telefone da Caixa. Quem não tem conta na Caixa ou tem uma conta corrente ou uma conta poupança conjunta, ele pode entrar no site da Caixa e direcionar a conta para crédito. Também não há necessidade de ir a uma agência. Agora, não tem conta na Caixa, tem conta em outra instituição. Nos dias úteis, normais, ele pode fazer um DOC ou uma TED para a instituição dele. E no sábado é possível fazer o DOC, porque como a TED, o crédito entra na mesma hora, não é possível porque os outros bancos não estão abertos. A medida do governo tem por objetivo movimentar a economia. Aqui no Distrito Federal, ao todo, 507 mil trabalhadores têm direito. Com mais gente circulando com dinheiro por aí, Valdisson gostaria de que houvesse mais policiamento nas ruas. Sempre tem que ter, né? Mas hoje, principalmente, porque todo mundo está sacando FGTS, tudo. Aí hoje, principalmente, teria que ter mais segurança. E por meio de nota, a Polícia Militar informou que, assim como nos períodos de pagamento de 13º salário, a PM vai intensificar as rondas nos arredores das agências da Caixa. Lembrando que amanhã as agências atendem em horário especial, de 9 da manhã às 3 da tarde. Segunda e terça, as agências também abrem 2 horas antes. Os pagamentos vão até o dia 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Informações e consultas de saldo no site caixa.gov.br/contas inativas e também no 0800 726 2017. Cláudio Humberto, está todo mundo de olho aí nessa grana. Pois é, olha, você vê, assim, foi uma decisão sábia das autoridades do governo federal, do governo Michel Temer, porque você imagina o impacto positivo desse dinheiro na economia. A gente espera que o comércio e a indústria estejam preparados para isso, porque esse dinheiro é dinheiro
Veja, só aqui no Distrito Federal são mais de 500 mil pessoas. Isso é mais do dobro, por exemplo, do número de servidores ativos e inativos do GDF, que totalizam 214 mil pessoas. Portanto, são mais de 500 mil de pessoas com dinheiro no bolso, querendo gastar, querendo pagar contas, pagar dívidas. Muitos vão querer pagar dívidas porque, afinal de contas, a alegria de pobre é pagar a conta mesmo, né? Mas o fato é que é uma injeção na economia brasileira que poderá fazer com que o país queime etapas na recuperação da economia. E funcionários que fazem a limpeza dos hospitais públicos de saúde cruzaram os braços. Os cerca de 3 mil trabalhadores terceirizados estão sem receber salário do mês, que deveria ter sido pago no último dia 6. A greve é por tempo indeterminado. Eduardo está há 24 horas à espera de uma cirurgia no agarrão. O centro cirúrgico do hospital está bloqueado desde ontem por tempo indeterminado. O motivo é a greve dos funcionários da limpeza. A gente fica com uma criança de 13 anos precisando de cirurgia, já vim do Hospital do Guará comparecer aqui. Estou com o segundo parecer informando que ele precisa, já procurei chefia de equipe, me informaram que não tem vaga. Essas imagens feitas por funcionários mostram a situação dentro do hospital. Muito lixo hospitalar acumulado e lixeiras cheias. Nos banheiros, a situação também é insuportável. Tá vendo aí, né? A imundícia aqui, ó. Sem salário, ninguém merece trabalhar de graça, né? Isso já faz muito tempo que tá desse jeito, ó. Cerca de 3 mil funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviços em 8 hospitais públicos do DF cruzaram os braços. Eles estão sem receber o salário desde fevereiro. A Secretaria de Saúde tem uma dívida de cerca de 9 milhões de reais com essas empresas. Nosso salário está atrasado, nosso vale alimentação, não pagaram o retroativo do vale alimentação. E assim vai, o pessoal pagando juros na conta, não recebe salário no tempo certo para pagar as contas, tem que pagar juros. Não queria que a população sofresse nem um pingo, né? Mas devido a isso nós temos que parar, então todo mundo sofre. No agarrão, apenas 12 funcionários estão realizando a limpeza na UTI, no centro obstétrico e no setor de queimaduras. Em dias normais, são mais de 50 funcionários por turno. O diretor do agarrão afirma que não há previsão para o serviço de limpeza voltar ao normal, mas diz que a Secretaria de Saúde está negociando com as empresas. Já houve um pagamento parcial da dívida para essas empresas e está sendo estudado soluções pela administração central para quitar essa dívida o mais rápido possível para que essas atividades essenciais não parem, né? Em nota, a Secretaria de Saúde confirmou que parte do pagamento está na conta da empresa e agora espera a liberação de 9 milhões para quitar o restante da dívida, o que deve acontecer na semana que vem. Pelo menos 11 cirurgias que deveriam acontecer hoje no agarrão foram remarcadas por causa da greve. A emergência funciona normalmente, mas é o retrato da nossa saúde. Gente sem receber salário e também gente sem receber atendimento. Exatamente, porque isso acaba sobrando para quem menos merece, que é o cidadão, sobretudo pessoas pobres que pagam impostos para que isso não aconteça. Essa crise ou esse problema é decorrente de vários fatores. O primeiro deles, aquilo que a gente vem dizendo desde sempre aqui, há muito tempo, falta dinheiro mesmo na Secretaria de Saúde, porque cada centavo que entra é para pagar os salários do pessoal da administração direta. E aí não sobra dinheiro para pagar fornecedores, que é exatamente onde estão as empresas que fornecem mão de obra, assim como aquelas empresas que fornecem comida, fornecem remédios. Não sobra dinheiro mais para nada depois de pagar os salários dos servidores. Esta é uma questão fundamental. É preciso também descontar muito desses 3 mil em greve, etc. Tanto os sindicatos dos trabalhadores quanto as empresas terceirizadoras de mão de obra, eles exageram muito, carregam nas tintas, né? E umas se utilizam das outras, inclusive para fazer cobrança do governo. Quando o governo contrata uma empresa de terceirização de mão de obra, essa empresa tem que comprovar capacidade de suportar as suas responsabilidades. Ainda que o governo atrase o pagamento das parcelas, a empresa tem a obrigação de ter capital de giro, tem que ter saúde financeira suficiente para honrar o pagamento do salário dos servidores. Essa cobrança que está sendo, esse tipo de movimento é muito decorrente também de entendimentos dos patrões com lideranças dos funcionários para fazer esse tipo de cobrança
ao governo. Mas a grande responsabilização, a grande responsabilidade por isso não é da Secretaria de Saúde, é das empresas. Elas têm a obrigação de pagar os salários, independentemente da receita ou da pontualidade dos pagamentos da Secretaria de Saúde. E a nova lei de terceirização deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. O projeto autoriza a prestação de serviços por terceiros em todos os setores de uma empresa. Os defensores da proposta dizem que a consequência direta é o aumento da oferta de empregos no país. Na prática, a terceirização no Brasil é uma atividade sem lei. Apenas uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho orienta as contratações. Hoje, uma companhia de alimentos, por exemplo, pode contratar uma prestadora de serviços para cuidar da limpeza ou segurança. Mas todos os funcionários da linha de produção devem ter vínculo com a empresa com carteira assinada. O projeto, que será votado na Câmara na próxima semana, amplia essa possibilidade a todos os setores. A ideia é reduzir custos e atender às necessidades periódicas dos empresários, como na área agrícola, em épocas de safra. A proposta garante aos terceirizados todos os direitos e deveres previstos na legislação trabalhista, com salários iguais aos dos funcionários que já trabalham na empresa. Além disso, estabelece a responsabilidade solidária, ou seja, se a prestadora de serviços deixar de pagar encargos, o prejuízo é compartilhado com a contratante. E o contrato deve ser de no máximo 6 meses, prorrogados por mais 3. As empresas não podem contratar terceirizados para substituir funcionários em greve. Isso é fundamental para modernizar o país. Nós vamos criar mais empregos e vamos dar uma condição melhor para quem a empresa trabalha nas empresas prestadoras de serviço. Eu acho que isso é muito importante para o Brasil. No Senado, há outro projeto pronto para ser votado que legaliza a terceirização de um número limitado de atividades profissionais. Com a aprovação das duas medidas, caberá ao presidente Michel Temer selecionar o que será sancionado de cada um. Outro problema é a insegurança jurídica, que eleva o número de ações trabalhistas no Brasil. São, em média, 4 milhões de processos por ano. Na falta de uma lei, como no caso da terceirização, quase tudo é judicializado. Para o presidente da Câmara, os juízes vêm tomando decisões irresponsáveis. Ele acha que a Justiça do Trabalho nem deveria existir. Nos últimos anos, infelizmente, a Justiça do Trabalho, naquilo que eu conheço, tem atrapalhado muito a geração de emprego no Brasil, né? Tem tomado decisões, do meu ponto de vista, equivocadas, sem nenhum demérito, sem nenhum desrespeito. Os empregadores, quem gera emprego no Brasil, tem sido herói pelo tamanho de dificuldade que tem tido, não apenas na carga tributária, mas também com a quantidade de ações trabalhistas que o Brasil tem. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho reagiu. Ives Gandra Martins Filho disse em nota que a Justiça Trabalhista tem prestado importante serviço à sociedade e que não se pode julgar e condenar qualquer instituição pelos eventuais excessos de alguns dos seus integrantes. Bola agora na mão dos parlamentares para votar aí essa proposta. Exatamente. Olha, a declaração do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é uma declaração muito séria, muito grave e muito pertinente. Agora, resta ao presidente da Câmara tomar medidas e fazer votar projetos que revertam essa situação em que vivemos. Ele tem toda a razão, a Justiça do Trabalho tem sido acusada de tomar decisões absolutamente incompreensíveis em todo o país, né? E faz do Brasil um país recordista mundial nesse negócio aí, nessa história de indenizações trabalhistas. A Justiça do Trabalho acaba se prestando a uma verdadeira indústria de indenizações. O Brasil é responsável atualmente por 98% das questões trabalhistas em justiça, 98%, com esses 4 milhões. Sabe quantos sindicatos tem no Brasil para promover essa festa? Todo mundo ganhando muito dinheiro com isso, se aproveitando dos trabalhadores. 16 mil sindicatos. Sabe quantos sindicatos tem na Alemanha, que é um país de economia forte e de pleno emprego? 16. 16. Apenas 16. Aqui são 16 mil. E o Brasil vive essa situação com a legislação anacrônica e uma Justiça do Trabalho que se presta a essa indústria de indenizações que acaba inviabilizando negócios e o crescimento do emprego no nosso país. E 7 ex-executivos da Odebrecht serão ouvidos nesta sexta pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Herman Benjamin. O ex-presidente da empresa, Marcelo Odebrecht, participa de uma acariação com o ex-vice-presidente de Relações Institucionais, Cláudio Melo Filho. Os depoimentos fazem parte da ação que investiga possíveis irregularidades na chapa que elegeu Dilma e Temer.
Os detalhes ao vivo, chegando com a Renata Dourado, que são depoimentos importantes aí para tirar algumas contradições, né, Renata? Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, essa acariação vai ser hoje à tarde por meio de uma videoconferência. Várias outras pessoas vão falar, também tirar dúvidas, mas com relação a essa acariação, o ministro Herman Benjamin vai querer saber aí, tanto do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quanto desse ex-diretor Cláudio Melo Filho, a respeito do jantar que foi oferecido em 2014 pelo presidente Michel Temer, então vice-presidente da República e candidato também a vice-presidente na chapa, juntamente com a presidente Dilma Rousseff. Esse jantar foi oferecido no Palácio do Jaburu em 2014, ano eleitoral. De acordo com Marcelo Odebrecht, o presidente Michel Temer chegou a pedir dinheiro para a campanha do PMDB, mas não falou a respeito de valores. Já Cláudio Melo disse que houve sim essa conversa a respeito de valores, que foi pedido 10 milhões de reais da Odebrecht, que esse dinheiro foi pago para campanhas do PMDB, foi pago de forma irregular, ou seja, de forma de caixa 2, né, não declarado à Justiça Eleitoral. Então, existem aí algumas contradições que o ministro vai querer ouvir, vai colocar os dois frente a frente, como a gente falou, por meio de uma videoconferência, para saber alguns detalhes, algumas informações a mais e saber o que de fato é verdade com relação a essa história. O próprio Cláudio Melo diz que parte desse dinheiro foi recebida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A gente lembra que Padilha está afastado do cargo, isso porque ele foi fazer uma cirurgia na próstata, deveria ter retornado na segunda-feira desta semana, adiou por mais uma semana, então a expectativa é que ele retorne na próxima segunda-feira, mas é claro que tudo isso vai depender também do desenrolar dessa investigação e, acima de tudo, da repercussão disso. Há também, Rodrigo, uma expectativa de que o ministro do Supremo Tribunal Federal responsável pela Lava Jato, Edson Fachin, tire o sigilo dessas delações aí da Odebrecht. Existe essa expectativa, ontem a imprensa, né, todos ficamos nessa expectativa, mas para que isso aconteça, primeiramente ele precisa receber do Procurador-Geral da República toda a documentação, primeiro o pedido de abertura de inquérito, existe a expectativa também de que o procurador peça para investigar cerca de 40 políticos e aí é possível que a partir da segunda-feira na semana que vem isso aconteça a qualquer momento, expectativa, mas a princípio a semana que vem vai ser bastante agitada também, Rodrigo. Obrigado, Renata, com certeza muito agitada e todo mundo de olho nessa lista do Janot. Exatamente, é uma grande expectativa, deve sair no começo da semana, segundo as informações mais recentes. Olha, essa investigação aí, o ministro Herman Benjamin tem toda a razão de tirar isso a limpo, tem que fazer a cariação, ele tem que firmar convicção. Trata-se, afinal de contas, de um encontro aí, de uma reunião do presidente da Odebrecht com o então vice-presidente da República. Mas o ministro precisa também tirar a limpo as relações da Odebrecht com a ex-presidente Dilma Rousseff, que afinal de contas esse processo que todo mundo fala da chapa Dilma Temer se refere à reeleição de Dilma Rousseff. Só para se ter uma ideia da hipocrisia nacional em torno desse assunto, fala-se muito dos 10 milhões de reais que foram doados pela Odebrecht ao PMDB a pedido de Michel Temer e ninguém fala nada sobre os 150 milhões de reais que foram pedidos por Dilma a Marcelo Odebrecht. É preciso que o ministro também investigue os almoços e jantares de Dilma com Marcelo Odebrecht no Palácio do Alvorada. Há informações que eram almoços até semanais, frequentes durante meses, anos. É preciso verificar o que é que os dois tanto conversavam no escondidinho do Alvorada. E a seguir, insegurança nas paradas de ônibus deixa a população aflita no plano piloto. É logo depois do intervalo.